Oi, paz e graça, pastor Gênesis Gonçalves. A síntese nesse momento será de Coríntios. Hoje nós teremos a síntese do livro de Coríntios, onde nós aprenderemos algumas nuances da palavra de Deus, muito importante para nós edificarmos a nossa fé. Vejamos que o ponto de referência do livro de Coríntios é Coríntios 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ministro de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vejamos que aqui no livro de 1 Coríntios, nós iremos aprendermos a exortação à unidade, ao caráter da pregação de Paulo. Nós iremos ver como é que era o caráter, como é que eram os pontos principais que o apóstolo Paulo anunciava a palavra de Deus. Teremos também as dissensões, demonstram a falta de espiritualidade, Havia muitas divisões no meio da igreja e isso caracterizava a falta de espiritualidade dos irmãos da igreja. Vejamos também que nós vamos aprender também no livro de Coríntios os pregadores responsáveis a Deus. Como é que era o caráter, como é que era a atitude desses pregadores que era responsável à mensagem de Deus. Iremos também ver e aprender também nesse livro de Coríntios a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Qual que era a impureza da igreja naquela atualidade e qual que era a repreensões e exortações que Paulo tinha direcionado à igreja por alguns motivos, que estava tendo muitas divisões, muitas separações, muitas desuniões na igreja, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Vejamos também, ele ensina também sobre o litígio, entre os irmãos, entre os casais, enfim. Vai aprender também no livro de Coríntios também respostas às perguntas acerca do casamento, Como é que era o casamento, qual que eram as proibições da separação, da união, o que trazia a unidade do casal, qual que era a importância dessa unidade para o casal mediante a palavra de Deus, Acerca das coisas sacrificadas a ídolos, Ele vai proibir aí, algum sacrifício sem valor, algum sacrifício que era proibido, a ser feito a ídolos, Então, nós iremos aprender também sobre exemplos da história de Israel, como é que surgiu, como é que foi o início, como é que foi o desenvolver de Israel, um povo querido por Deus, Iremos aprender também o véu e o seu uso na igreja de Corinto, Como é que as mulheres usavam o véu, por que a existência do véu, por que cita o véu que a mulher usa, Qual que é a importância disso? Iremos aprender também sobre acerca dos dons do Espírito Santo. Quais são os dons que a Bíblia nos ensina a nós adquirirmos, a nós buscarmos, a nós executarmos, e praticarmos? Quais são os dons do Espírito Santo de Deus que a igreja precisa de exercer, que precisa de atuar com esses dons do Espírito Santo de Deus? Vejamos também que em 1 Coríntios também, essa síntese desse livro, nós vamos aprender também o amor e o dom supremo. Qual que é a importância desse amor? Qual que é o dom supremo desse amor? Por que nós devemos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, Como é que nós iremos dar esse amor, receber esse amor e compreender a grandeza desse amor? Vejamos também que nós iremos aprender no livro de Coríntios, nessa síntese, o dom de profecia é superior ao dom de línguas, Vai mostrar aí qual que é a importância do dom da profecia, isso é superior ao dom de línguas, Vai explicar como é que atua, como é que realiza, como é que é feito, como é que é entendido esse manifestar do Espírito Santo de Deus. Vejamos também que nessa síntese do livro de Coríntios, iremos aprender também a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Cristo é o nosso penhor da salvação, da ressurreição, da libertação, Iremos também aprender nesse livro de Coríntios acerca da coleta para os necessitados da Judéia, Acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Como é que era feita essa coleta, para ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas carentes, Vejamos que nesse livro de Coríntios, essa síntese, nós aprendemos que Paulo ensinou esses santos como prover a união na igreja, como aprender as coisas de Deus, o papel do corpo físico, como um templo para o Espírito Santo, a natureza dos dons espirituais,
a importância de tomar o sacramento dignificadamente e a realidade da ressurreição. Qual foi a realidade da ressurreição de Cristo? Qual foi a importância de nós anunciarmos e nos transformarmos no ministro apóstolo de Cristo, aquele que anuncia a ressurreição de Cristo, que Cristo liberta, Ele está vivo e Ele vai voltar, Ele vai reinar e vai nos levar para uma nova morada em Cristo Jesus. Vejamos também essa grandeza desse livro, essa riqueza e patolidade, para nós aprendermos, nos aprofundar no entendimento, dessa importância, dessa unidade que a igreja precisa viver no Espírito Santo de Deus, nessa realidade, nessa convicção que Jesus Cristo está vivo e Ele ressuscitou e um dia Ele vai voltar para nos buscar. Daí meu abraço para você, pastor Gênesis Gonçalves.